E aí, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Tá Ligado na Cidade, aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tudo certo, galera? Hoje o assunto da nossa conversa por aqui tem a ver com economia. A gente vai falar de educação financeira. Educação financeira é o processo de aprender a lidar com o dinheiro, a compreender como ele funciona e a tomar decisões conscientes e informadas. Quem vai trazer mais informações para o nosso papo é o nosso convidado de hoje, o gestor de investimentos Guilherme Viveiros. A gente também quer saber o que os moradores da cidade pensam sobre o assunto. Por isso tem o quadro Tá na Rua com o Vitor Krigor. E ainda o quadro Atividade Legislativa, trazendo as principais informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal. O Tá Ligado tá no ar. Me responde aqui, você já parou para pensar em como organizar melhor o seu dinheiro? Difícil, né? Não é tão fácil. Como economizar, como evitar dívidas e até começar a investir no futuro. Pois é, complicado, né? Complicado. Bom, gente, tudo isso pode ser mais simples para algumas pessoas e mais complicado para outras. É que nem todo mundo domina a chamada educação financeira. Nem todo mundo. O Marvin é um exemplo de quem domina. É claro que não. Mas nunca é tarde para você começar a pensar nesse assunto, de repente mudar seus hábitos e alcançar isso, que quem sabe o Marvin no fim do programa de hoje já vai ter alcançado, que é a educação financeira. Para dar uma forcinha para a gente convidou uma pessoa que manja bastante do assunto. Nosso papo hoje aqui no Tá Ligado é com o gestor de investimentos Guilherme Viveiros. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, obrigado Thiago, obrigado Marvin, obrigado a toda a equipe. Hoje vai ser um papo bem legal, a gente vai falar um pouquinho sobre educação financeira, né? E o interessante é que a educação financeira, a gente não pode pensar só no hoje, né? A gente tem que pensar no hoje e também olhando para o futuro, né? Sempre tem que ter esse pezinho lá na frente, né, Guilherme? Não tem jeito de você só pensar nos seus gastos de agora, na sua vida financeira de agora, tem que ter uma projeção. Isso, que é o mais importante, né? Para você ter uma ideia, pesquisas foram feitas, internacionais até, que 64% aos chegarem aos 65 anos, então, ou seja, você tem a cada 100 pessoas, 64 pessoas, quando chega aos 65 anos, ela vai precisar de alguém para apoiar financeiramente. Caramba. Seja o Estado, seja um amigo, seja a família. Então, somente 10% da população consegue chegar aos 65 anos bem financeiramente. Caramba. Isso é uma forma da gente perceber também que a educação financeira, então, ela não é só uma questão matemática, de saber o quanto guardar, o quanto gastar e tudo isso, mas também comportamental, né? Você tocou num ponto extremamente delicado, né? Acho que é muito mais comportamental do que o mais e menos, né? Porque tanta influência que a gente sofre no meio, né? Para consumir, para buscar, para cartão de crédito, para você comprar aquilo que as redes sociais. Então, tudo nos leva a consumir. Sim. Né? Então, na hora que a gente pensa qual é a melhor maneira de fazer isso, de poupar, investir e pensar no hoje e no futuro, né? Então, para isso que a gente faz o planejamento financeiro do investidor, da pessoa física, para que ela possa, de fato, como eu falei, aproveitar hoje e aproveitar também amanhã. Porque Não adianta a gente só pensar amanhã. Não. E o hoje? Como é que a gente vai viver? A vida está acontecendo agora, né? Poxa vida. Mas, Guilherme, você tocou aí nessa questão, né? A falta de planejamento, e que traz problemas no futuro. É só ligado ao consumismo de hoje em dia? Porque nem tudo que a gente gasta é só questão do consumo. Às vezes tem as nossas obrigações financeiras também. É uma coisa toda misturada ou é só a galera que está gastando demais, consumindo demais mesmo? Não, a gente tem dois pontos, né? Acho que e assim como todo mundo, né, não houve uma educação financeira na infância, né? A gente precisa... Educação já se fala, né? Um escuta e o outro fala, né? E como fazer isso se não teve ninguém nos falando como fazer, né? Então... essa parte de educação é interessante que todos, como vocês falaram, todos como jovens, quanto adultos, precisam saber um pouquinho mais sobre isso. E você tem maneiras de você simplificar, tá? Tem maneiras de você procurar alguém e perguntar o quanto eu preciso poupar, né? E aí você, a partir daí, cria um plano para você poupar e aproveitar no futuro. Ou você simplesmente
que a maioria das pessoas fazem quando poupam e não gastam. Né? Então, a gente tem que encontrar o meio termo para que esse processo de educação, né, de saber como lidar com o dinheiro, ele seja tranquilo. Tá? Achar o meio termo que não é a parte fácil, Exato. né? A pessoa, vou interromper um pouquinho só o nosso papo aqui para estender essa conversa justamente para a galera que está do lado de fora do estúdio. Exatamente, é isso aí. Tá na hora do quadro Tá na Rua. Dessa vez, o nosso repórter, Vitor Krigor, quis saber como os moradores de São José organizam as finanças. Vamos conferir. Fala galera, 2024 foi embora, 2025 tá só começando e você ainda tem muito tempo para tirar aquela lista de desejos do papel e colocar em prática. Mas para isso você precisa do quê? Precisa de educação financeira e é sobre isso que eu, Vitor Krigor, vim falar com as pessoas aqui no centro da cidade. Será que elas estão se planejando para nesse ano comprar um curso legal, dar entrada num imóvel ou trocar de carro? Eu não sei, vamos lá ver, vem conferir comigo. Bora lá. Gabriel, me diz uma coisa, a gente vai começar 2025, quero saber o seguinte, tem alguma coisa que você quer comprar, adquirir, que precisa de uma educação financeira da sua parte? Tipo, vou juntar um dinheiro e vou conseguir comprar isso até certa parte do ano. Cara, algo necessário não, mas uma vontade que eu tenho é de montar meu PC. Não é algo necessário, né, mas é algo que eu preciso juntar dinheiro pra poder comprar. Mas é um desejo. E aí, o que você está fazendo? Como que você está se controlando para chegar nesse budget aí que você precisa? Ah, cara, eu evito gastar com coisa que não seja útil pra mim, né? Tá ligado? Mas acaba que a maioria das vezes eu acabo gastando o dinheiro que eu tô juntando. Primeiramente, eu acho que a pessoa deve buscar conhecimento e depois, com o dinheiro que ela vai ganhando, ali 10% do que ela ganha, talvez já seja um bom caminho, um bom começo. E a hora que bate aquela vontade de comprar algo ali instantâneo, mexe ou não mexe? Mexe, mas aí você tem que ver se aquilo realmente você precisa para você agora. Se caso não, talvez você não deva comprar. Gabriele, a gente está falando sobre educação financeira. Quero saber o seguinte, você consegue se planejar para conseguir algo? Assim, ó, guardar um dinheirinho, falar, eu quero aquilo. Consigo sim. Fala pra gente como que é que você guarda seu dinheiro. Bom, todo dia eu tenho uma meta diária de vendas e aí eu bato naquela meta e aí eu tiro uma parte para vir fazer a produção de novo, tiro o meu salário e eu tiro aquilo que eu quero investir. O que você vende? Eu vendo brigadeiros. É o que você tá vendendo aqui nessa bolsinha, é? É o que eu tô vendendo. Eita, meu Deus, olha só. Aqui, ó, eles são bem assim. E aí você, como que é o cálculo? É tipo, vende 3, come 1? Como que é? Eu seria desse tipo. Olha, no começo era. Vendia 2, comia 2. Com esse dinheirinho que você tá guardando, o que você quer comprar? Então, no momento eu tô pagando a minha faculdade e a minha festa de casamento, que eu vou me casar ano que vem. E eu também tô guardando dinheiro para poder abrir meu próprio ponto. Maravilha, essa daqui já é uma empresária do sucesso. Eu já teria comido todos os brigadeiros, infelizmente, ou felizmente, né? Eu agradeço a sua participação. Então eu vou ficar por aqui com ela, mas eu vou comer um pouquinho de brigadeiro, a gente já volta, peraí. A dica que eu dou é que se você ganha 10, você guarda pelo menos 2 para resolver esse caso aí. Porque se você pensar, eu vou guardar só 2, não vai valer nada, mas vale. Porque chegar daqui uns tempos ele vai valer. Então, sempre a gente tem que ser isso aí. E cada vez melhorando, né? Cada vez que a gente puder, a gente melhora. Enquanto o cara é jovem, tem aí os 40, 50 anos aí, ele tem que planejar muito para viver, né? Porque é difícil. Depois que você fica velho, aí já é hora de aproveitar, né? É hora de andar. E aí, o que vocês acharam do planejamento da galera? O que eu posso dizer é o seguinte, eu me planejei ao longo desse mês, sobrou um dinheirinho aqui, já comprei um brigadeiro, pega aqui um, Renan. Ó, o Renan já foi direto no tradicional, que era o que eu ia pegar, beleza. Eu não me planejei quanto a isso. Tim Marvin, quero saber de vocês. Como que vocês se planejam para conseguir comprar aquela coisa que vocês estão desejando ou para pagar aquela dívida, né? Porque vida de brasileiro assim, sempre tem dívida. Quando não tem, aparece. Vai dar um jeito. Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem mais Tá na Rua com outro tema que movimenta a nossa cidade. Falou, até mais. O que eu quero saber é cadê o meu brigadeiro? Pois é. Cadê? Tem brigadeiro pro Renan. Economizou só pro Renan? Ah, entendi. Aí que a gente vai vendo quem que é amigo, entendeu?
Pois é. Pessoal, piadas à parte, vamos voltar aqui pro nosso papo com o Guilherme. A gente estava assistindo e comentando aqui no estúdio, né, Guilherme? Você falou que o que te chamou a atenção foram as porcentagens que algumas pessoas trouxeram ali de economizar, tirar ali do dinheiro que ganha de 10% a 20%, que seria para guardar, seria uma economia. Isso é legal? É uma boa dica? Nossa, eu achei maravilhosa os exemplos que foram citados nessa reportagem e os números que saíram são sobre economizar, né, e poupar e investir, foi para aposentadoria, né, foram exatamente os números que giram, né, em torno de 10% a 20% do que você ganha. Né? Mas o problema não é saber esse número, né? Eu acho que, como eles falaram assim, a grande maioria sabe do qual é esse número. Se eu poupar entre 10 e 20, eu vou conseguir estar bem lá na frente, né? Vou estar entre esses 10% da população que vão viver bem, sem precisar da ajuda de ninguém. O problema é como fazer isso, né? Sim. Porque muitas vezes o dinheiro cai na conta, né? Você recebeu o seu salário, você recebeu a sua remuneração e aquilo parece água na frigideira, né? Já Já era. era. Eu falo que é embora, o né? salário de visualização única. Ele cai já era. E assim, mas interessante que como a vendedora Gabriela, né, vendedora de brigadeiro fez, ela estipulou o que fazer com o dinheiro quando cair na conta. Muito legal, essa menina tinha que dar curso. Ela manja muito. Você vê como assim, ela aprendeu alguém na prática, né? Isso percebe que está funcionando para ela. Isso. Então, você pode fazer de uma maneira que você economiza bastante. Tem gente que economiza bastante, né? E no final sobra 30%, 40% né, do que ela recebe. Não significa que a pessoa que ganha muito, ela tem condições de poupar mais. Óbvio, percentualmente, estou falando em percentual. Em volumes financeiros, óbvio, naturalmente. Por exemplo, a pessoa ganha 10 mil reais, ela vai conseguir poupar R$1.000, né? Seria 10%. Uma pessoa que ganha 2 mil reais, se ela conseguir poupar 10%, seria R$200. Agora você pode fazer isso de duas maneiras, tá? Essa pessoa que não consegue poupar, cria um boleto. Tipo, olha, na hora que eu vou criar todo mês, no dia do pagamento eu vou transferir 10% do meu salário para uma conta específica. Sim. Que eu não vou ver esse dinheiro. Então você tem que criar um boleto, eu chamo assim, são pessoas que precisam de boleto para poupar. Tá? Um boleto pago para si mesmo. Exatamente, perfeito. Um boleto pago para si mesmo, para sua aposentadoria. No caso do rapaz que a gente falou assim, eu preciso juntar dinheiro para trocar meu PC, para investir no meu PC, faz isso. No dia que cai o seu salário, transfere uma parte. E aí você vai conseguir investir no seu PC. Agora, se a pessoa tiver já atolada em coisa para pagar, não vai conseguir guardar tão fácil. O caminho seria primeiro quitar tudo e depois já focar nisso, né? Ou você procura de fato, assim, eu tô atolado em dívida, você tem que tentar renegociar a dívida com o banco, né? Fala assim, olha, eu tô em dificuldades financeiras, eu não tô conseguindo viver, eu vou negociar com o banco, para quem eu tô devendo, para tentar resolver isso e começar a poupar. Um passo de cada vez. Devo, não nego, pago quando puder. Falar pro banco. Mas vai conseguir. Vai, com certeza. O importante é pagar. O importante é fugir daquela listinha famosa do Serasa. Exato. Pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho aqui no Tá Ligado, a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Tá Ligado na Cidade e hoje o assunto por aqui é educação financeira. Pois é, educação financeira ainda não é obrigatória no Brasil, mas existem projetos de leis e outras iniciativas que consideram isso aí bem importante. Exatamente. Um exemplo é o projeto de lei número 2747 de 2024, que justamente busca instituir a educação financeira como disciplina obrigatória no currículo da educação básica das escolas públicas e particulares do Brasil. A proposta está em análise na Câmara dos Deputados. O argumento é de que a falta de conhecimento financeiro é um problema significativo no Brasil, onde grande parte da população, infelizmente, está endividada.
Ou seja, a intenção seria educar financeiramente a população de modo que ela se torne menos vulnerável a fraudes e abusos. Isso é muito importante. Pelo texto, o conteúdo programático mínimo da disciplina vai ter que conter alguns tópicos como conceitos básicos de economia e finanças, planejamento financeiro pessoal e familiar, uso consciente de crédito e endividamento, poupança e investimento, entre outros tópicos. Se o projeto de lei for aprovado, caberá ao Ministério da Educação desenvolver programas de capacitação continuada para os professores. O governo federal também vai poder incentivar parcerias com instituições financeiras, organizações não governamentais e empresas de tecnologia para apoiar a implementação e também desenvolvimento da educação financeira nas escolas. A proposta tramita em caráter conclusivo e vai ser analisada pelas comissões de Educação, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, essa medida precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. É isso aí. Agora a gente volta aqui para o nosso papo com o nosso convidado de hoje, o gestor de investimentos, Guilherme Viveiros. Guilherme, é interessante que, como a gente não tem essa questão da educação financeira nas escolas, né, essa visão mais científica, entre aspas, da educação financeira, a gente acaba repetindo muitos padrões que a gente vê, às vezes, familiares, e isso traz muitas coisas que, às vezes, não tem tão a ver com a questão da educação financeira em si, né? É o que a gente comentou, né, a questão comportamental, né? E quando você citou uma parte importante, né, a parte da utilização do crédito consciente, né? Sim. Não é ruim você tomar um crédito ou fazer um financiamento, desde que seja bem utilizado. Vamos dar um exemplo. Uma empresa, na maioria das vezes, precisa de crédito para investir e para crescer, para poder se sustentar, para passar por certos momentos difíceis. Então, é fundamental você ter crédito. Outro muito importante, que eu falo sempre, o crédito que é unânime, né, que eu acho que é indicado para as pessoas que querem tomar um crédito, é a compra da casa financiada. Tá? Isso é ideal, porque usualmente esse tipo de financiamento ele possui uma taxa de juros inferior ao que você paga tanto de aluguel, né, quanto das taxas de juros de mercado em geral. Então esse é um tipo de financiamento que é importante, porque ao mesmo tempo na hora que você está pagando a parcela, você está comprando uma parte, você está comprando, né, do imóvel, outra parte você está pagando como se fosse o aluguel, os juros. Tá? Então, automaticamente você está poupando na hora que você faz o financiamento imobiliário. Né? Então, é muito interessante esse projeto de educação. É fundamental, porque acredito que nem todo mundo aqui tenha tido uma educação financeira. Muitas vezes a gente vai aprendendo na raça, né? No dia a dia. Vou me endividei e me ferrei. Putz, aprendi da pior maneira. Mas, bom, pelo menos aprendeu, né? Sofreu, mas aprendeu. Doeu, mas não matou. Eu acho, né? Espero que não. Tem gente que não aprende, né? Então. Tem gente que continua. Ô, Guilherme, mas a gente ainda não tem, então, uma disciplina, escola, para estudar e aprender isso ali na prática, como se fosse língua portuguesa e matemática. Mas temos um especialista aqui com a gente que pode dar dicas, né? Você já vai enfiando a educação financeira na cabeça das pessoas. O que você dá de orientação? Primeiro se você não consegue poupar, cria o seu boleto, né, que a gente comentou. Você poupou, começa sempre pelo mais básico possível. Tá? Um investimento em CDI com liquidez diária, que é um investimento CDI, é a taxa básica de juros, né, que é o mais básico. Vai montando o seu colchão. Se você quer dar um próximo passo e testar outros tipos de investimento, faz com percentual pequeno. Tá? E muitas vezes esse percentual pequeno, dá certo, e você se empolga. Deu certo. Que muito acontece nas pirâmides, né, financeiras, que a pessoa perde em tudo. Vai de ganância, pouco, né? E pouco, porque quando der problema, se der problema, você perdeu pouco, você não perdeu o seu colchão de liquidez. Essa é uma outra dica importante. Se você quer testar algo diferente, estuda, pesquisa e começa devagar, com muito pouco, porque se der errado, você vai estar tranquilo, porque você tem um colchão de liquidez. Sim. E é sempre interessante investir, no caso. Não guardar o dinheiro ali para ele ficar parado, sei lá. Hoje em dia, obviamente, ninguém mais guarda embaixo do colchão, mas seria uma metáfora interessante. Tem que botar ele para girar. Exato.
tem duas maneiras, né? A gente fala assim, poupança, né? A poupança é um tipo de investimento isento que tem a sua garantia do fundo garantidor, assim como também os CDBs bancários dos grandes bancos, ou até mesmo de corretoras, tá? Então, a poupança, ela rende menos do que os CDBs de instituições financeiras. Dá um exemplo, a poupança, ela rende 6%, tá? Ao ano. Ela é isenta de imposto. Os CDBs hoje estão rendendo aproximadamente entre 11%, já desconsiderando o imposto. Então, olha a diferença de rentabilidade. É 5%, é quase o dobro, praticamente o dobro que a gente está vivendo hoje, numa taxa que a Selic está subindo, né? A taxa básica de juros. E tem a questão também de que uma certa organização, ela te ajuda a se prevenir de uma série de situações, né, Guilherme? Eu digo, a gente viu recentemente, em dezembro, quando o pessoal começa a receber o 13º, todo mundo sempre fala, agora que eu recebi meu 13º, quebrou o carro, agora que eu recebi o 13º, aconteceu não sei o quê. O planejamento financeiro, a organização das finanças também ajuda a se preparar para esse tipo de situação, né? Perfeito. Você citou um outro... É por onde geralmente a gente começa os investimentos, né? Essa parcela, que é a caixinha do curto prazo da emergência, ela tem que estar preservada. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa pegou essa parcela, essa caixinha de liquidez aqui, que é para as emergências, quebrou o carro, minha mãe precisou fazer um procedimento cirúrgico ou qualquer coisa do tipo. E aí quando vai precisar, entrou uma pandemia. Por exemplo, imagina se você tem lá a sua caixinha de curto prazo de liquidez investindo em ações. O que aconteceu na pandemia? Então, muita gente tinha lá 10 mil, 15 mil, 100 mil, 200 mil reais, tá? E colocou em ações, porque estava indo super bem. Sim. Quando precisou resgatar, aqueles 100 mil que ele possuía virou 50. E aí ele teve que resgatar por 50. Sim. Então ele acabou perdendo os 100 mil. Se ele tivesse preservando essa parte de curto prazo em uma caixinha de curto prazo de liquidez protegido, tudo bem, os 100 mil estaria em 100 mil. Agora tem um número interessante que eu vou falar para vocês. Essa caixinha de liquidez, que a gente fala assim que tem que estar preservada, blindado para qualquer cenário, ela tem que ser entre 6 e 12 vezes o quanto você gasta por mês. Então, se eu gasto 2 mil reais, se eu gasto 10 mil reais, se eu gasto 50 mil reais por mês, multiplica por 6, fica entre 6 e 12. Tá? Isso aí vai te dar um conforto para as emergências. Agora, óbvio, quando você quer comprar um imóvel, vai funcionar até mesmo com um carro, tá? Essa caixinha de liquidez. Agora, se você vai comprar um imóvel, você precisa de um planejamento um pouco maior. Você vai tirar de outras fontes, de outras caixinhas que os seus recursos estarão investidos. Perfeito. Guilherme, nosso tempo acabou, mas quero agradecer muito você aí por essas informações muito valiosas. Espero que sirvam de incentivo e inspirem a galera a começar 2025 poupando mais e se planejando financeiramente. Obrigado. Eu que agradeço, Thiago, eu agradeço, Marvin. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês, falando do que eu amo fazer, que é passar conhecimento de investimentos, de gestão, de planejamento para todo mundo, porque é isso. A educação tem que partir de alguém falando e outra pessoa escutando, ou seja, lendo, e outra pessoa que esteja lendo. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Vamos para o intervalo? Vamos. Vou aproveitar o intervalo para anotar todas as dicas do Guilherme e daqui a pouco a gente volta com o nosso quadro Atividade Legislativa. Voltamos com o Tá Ligado na Cidade e agora está na hora de falar dos trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos. É isso, vamos então com o quadro Atividade Legislativa. E hoje quem está aqui para bater um papo com a gente e trazer todas as informações é o Samuel Strazer. Samu, e aí, beleza? Marlinzeira? Tudo tranquilo? Tudo Fala, certo? Samu. E aí, Ti? Beleza? Mais uma vez aqui com você. Bem-vindo de volta. Trazendo um pouquinho de informação do Legislativo hoje. Né? Hoje, educação financeira. Isso está na mira aqui da Câmara Municipal de São José também? Está na mira e está na mira há bastante tempo, né? Essa questão da educação financeira é debatida por vários vereadores, tanto da base quanto da oposição. É um tema, como muitos outros, que une os vereadores. Um consenso. É um consenso, né? Porque
é uma opinião geral de que a educação financeira ela precisa mais do que nunca estar desde da base, né, desde as escolas. E esse é um projeto, né, eu trouxe 2 projetos para falar hoje aqui. Um é um projeto de lei, na verdade uma lei aprovada já do vereador Milton Vieira. Ele propôs essa lei e foi aprovada em 2021, então já tem alguns anos que essa lei está em vigor já, que institui um programa de educação financeira nas escolas municipais, ou seja, educação financeira para o ensino fundamental 1. Então a criançadinha desde a primeira série com essa, já tem, né, nas escolas esse ensinamento. Não é uma aula separada, né, mas traz dentro das próprias disciplinas esses conceitos. Muito bom. E o interessante é que eles abrangem, né, a proposta do projeto é falar tanto da educação financeira pessoal quanto da familiar. Então, legal. Como planejar um orçamento doméstico, né? Não só como a gente viu aí no Tá na Rua, né? Eu quero montar o meu PC. Legal, você tem que ter esse planejamento também para as suas conquistas, né, individuais. Mas o planejamento familiar, ele também é importantíssimo, porque não dá para fugir, né? Você mora com as pessoas ali na sua casa, você precisa compartilhar as suas finanças com quem tá ali. Todo mundo junto, né? Vivendo a mesma realidade. Esse um ponto. E o outro que você trouxe? O outro é um projeto do PROCON, é um projeto de iniciativa do próprio PROCON, que é de chegar mais próximo desse público mesmo, que é das crianças do ensino fundamental 1, das crianças da primeira série até a sexta, mais ou menos, né? A ideia do PROCON é ir nas escolas com os educadores financeiros, os funcionários do próprio PROCON, né, que tem toda essa bagagem de defesa do consumidor e também de planejamento financeiro e tal, e dar essa educação plus a mais. Então, o projeto, ele tem outras iniciativas, mas a principal é de fazer palestras itinerantes nessas escolas, como se fosse uma aula mesmo. Então, palestras de 50 minutos, que tanto para a criançadinha mais nova, quanto para os anos finais aí do ensino fundamental. É uma maneira de defender o consumidor antes dele ter sido prejudicado, antes dele entrar numa dívida, né? É um trabalho até de prevenção, vamos dizer assim, né? Excelente. Eu acompanhei uma palestra dessa, uma vez, do PROCON, fazendo uma reportagem. É interessante que até eles dão umas orientações assim, vão ser 5 por 10, só que olha só, 5 por 10 vai dar R$2 cada um. Se você comprar só um, já é R$2. Então, na verdade, é só uma questão, né, de campanha e tudo para você consumir mais. Mas você tem que se preservar enquanto consumidor. Você precisa de tudo isso? Não precisa. Você precisa disso agora, né? Então, isso é muito importante, já levar essa consciência para a criançada desde o começo. Perfeito. Samu, muito obrigado pelas informações. Bem-vindo sempre. Tá ligado, a casa é sua. É ótimo estar aqui com vocês, me chamem mais. Você virá, com certeza. Você também está assistindo. Vai vir em breve, não hoje, que a gente está indo embora, tá? Semana que vem espera você de novo. Exato. Tchau, gente.